Eu gostaria que você abrisse em 1 Samuel, 1 Samuel 17. Antes de dar continuidade, que eu estava me esquecendo. As crianças, têm uma professora para cuidar das crianças, a Sara está aqui, eu estava procurando lá, a Sarinha está aqui. Então você, pai, mãe, tio, tia, está aí com a sua criança te acompanhando, você quiser, a Sara é a professora de hoje, ela vai cuidar das crianças ali fora, no espaço ali, numa aulinha que foi preparada especialmente para elas, você pode se dirigir até aqui a lateral do nosso galpão. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, então abra em 1 Samuel 17. Espera aí que eu perdi aqui a minha anotação. 17, versículo 21. 1 Samuel 17, versículo 21. Nós vamos ler até o versículo 26. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 21 ao 26. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler na minha versão. Acho mais atualizada aqui. Versículo 21. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Verso 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Amém? Eu peço que você feche a sua Bíblia e antes de se assentar, nós vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos, Pai, por estarmos na tua casa, mais um culto, mais uma quarta-feira de milagres. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para louvar e bendizer o teu nome e também ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós pedimos que o Senhor, Deus, ministre aos nossos corações conforme a tua vontade, que o Senhor possa usar a minha vida para falar com o teu povo, porque nós sabemos que a tua palavra é a verdade e é o Senhor quem faz. Que o Senhor possa, Deus, trazer a verdade aos nossos corações e operar os milagres que o Senhor tem para operar em nossas vidas e nossas casas. Nós te louvamos e te agradecemos e que os nossos corações estejam abertos para ti. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão? Eu estou aqui ainda me recuperando um pouco das reações da vacina. Eu tomei segunda dose semana passada, fiquei ruim. Fiquei ruim na quinta, na sexta, no final de semana passei mais ou menos. Mas glória a Deus, aí que a gente está tomando a vacina e logo, logo a gente não precisa mais usar máscara. A gente pode estar confraternizando todo mundo junto, amém? Glória a Deus. Não vejo a hora de parar de usar máscara, irmãos. Tem uma pessoa que não gosta de máscara, sou eu. Mas tem que usar. Bom, aqui, 1 Samuel, no capítulo 17, é uma passagem muito conhecida para nós cristãos, até para quem não é cristão. Né? Muita gente já ouviu falar da história de Davi e Golias. E a gente leu aqui, né, não dá para a gente ler o capítulo todo, porque ele é extenso, mas acabei pegando essa parte aqui como base para a mensagem que nós vamos conversar hoje. E nós vemos aqui no capítulo 17, falando um pouco do que estava acontecendo ali com o povo de Israel. Davi, até nesse momento, Davi, ele já havia sido ungido para ser rei. Davi não era rei ainda, mas ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel para que um dia ele se tornasse rei de Israel. E Jessé, né, pai de Davi, tinha dado uma missão para ele. Tinha falado: Davi, você vai pegar alguns alimentos aqui, vai até o campo de batalha onde estão seus irmãos e o povo de Israel e vai levar esses alimentos para ele. Quando chegou lá, Davi ouviu, né, estava ali entregando os alimentos, ele ouviu Golias confrontando o povo de Israel. E é aí que começa
toda a história que nós sabemos que acontece com Davi e as conquistas. Aqui foi já a primeira, não talvez a primeira conquista assim, grande, né, de Davi, porque já mostra que Davi, mesmo sendo pastor de ovelhas, ele já batalhava contra leão, contra urso e vencia. Mas aqui ele batalhou a favor do povo de Israel, no nome do Senhor, e foi vitorioso, eu tenho certeza. E isso é prova que quando nós batalhamos no poder que há no nome de Jesus, a vitória é certa na nossa casa. Amém? E aqui fala, né, no versículo 21, 22, cadê ele? 23, quando os israelitas viram o homem, aqui, 22. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Fazia 40 dias que Golias estava desafiando o povo de Israel. Imagina só, 40 dias, alguém te desafiando. Todo dia alguém vai ali na porta da sua casa, na frente ali, ou na sua frente, na frente da sua casa, no seu apartamento, onde você mora, bate lá na porta e te lança um desafio. Só que não é um desafio positivo, é uma pessoa que fica te intimando, como diz o pessoal na rua aí. A pessoa fica te provocando, falando, e aí, vamos para a briga? Vamos para o pau, como diz o pessoal aí? Vamos brigar? E era isso que Golias estava fazendo durante 40 dias. E a Bíblia não fala, eu também não sei, mas por que o pessoal não foi fazer alguma coisa? Eles ficaram 40 dias ouvindo, né? 40 dias lá, o Golias falando, desafiando. Aí chegou um cabra lá que foi resolver a situação, que foi Davi. O que mais, acredito eu, que o que mais irritou Davi, e como ele fala aqui, Davi ele diz assim, ele pergunta o que vai receber quem venceu o gigante. Aí ele diz assim, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aquele homem estava afrontando não só o povo de Israel, aquele homem estava afrontando Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele estava blasfemando, estava afrontando o Deus que pode todas as coisas. Quantas vezes as pessoas não nos confrontam no nosso dia a dia e as pessoas duvidam da nossa fé? Talvez lá no seu trabalho ou até na sua família, às vezes algumas pessoas não professam a mesma fé que nós e a gente está passando por uma dificuldade. E as pessoas falam, e agora? Cadê o seu Deus? Não está difícil aí? Cadê o seu Deus para livrar você? Cadê o Deus que você fala aí, que opera milagres, que opera impossível? Cadê ele? Era isso que Golias estava fazendo com o povo de Israel. E, meu irmão, se alguém está fazendo isso com você, se está fazendo isso contra a sua família, ou se a própria situação está confrontando a sua fé, no nome de Jesus, hoje é dia de vencer essa situação. Todo gigante vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Seja uma pessoa, seja uma situação, não importa o que seja, em nome de Jesus. Nós vamos pelo braço forte do Senhor e essa situação será resolvida. No versículo 14 e 15, aqui um pouco antes de onde nós lemos, nós vemos aqui, Davi era o caçula, os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, como eu acabei de falar, Davi ele já havia sido ungido rei de Israel. Ele tinha a unção para governar, mas ele ainda não ocupava a posição para governar. E nós vemos aqui no versículo 15 que fala que Davi ele ia ao acampamento de Saul e ele voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Ele já tinha a unção, ele já tinha a bênção, ele já tinha o direcionamento. Mas Davi, em momento algum, parou de trabalhar, de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele não deixou aquilo subir na cabeça dele e falar, não, agora eu tenho a unção para ser rei, para governar tudo isso aqui. Eu vou deixar de lado o meu ofício, o meu trabalho, e vou ficar esperando de perna para o ar, esperar o momento certo para eu viver aquilo que foi colocado na minha vida para fazer. A nossa situação atual não determina o nosso futuro. Meu irmão, não importa aquilo que você está vivendo.
Não importa o que eu estou vivendo. A situação atual, aquilo que você vive hoje, não determina a promessa de Deus na sua vida. Ela não determina aquilo que você tem para viver em Deus. Ela não determina a derrota. O que Deus nos promete são as bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Quando nós temos fé, quando nós cremos que Ele pode operar o impossível. Só que a gente não pode ficar parado esperando que algo aconteça. Nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo, como eu já disse aqui há algumas semanas, e nós temos conversado sobre isso, que aquilo que nós temos nas mãos, aquilo que nós temos de melhor, Deus vai usar para abençoar a sua vida. Aquilo que você tem de melhor, aquilo que você faz, é o que Deus vai usar para abençoar você. Nós precisamos ter fé em Deus, mas temos que crer que nós sabemos fazer e fazer bem aquilo que nós temos nas mãos. Durante o processo, nós temos que seguir trabalhando. Davi ele já tinha sido ungido, né? Mas isso não fez com que ele abandonasse o processo. Ele já sabia, né, de uma certa forma, aonde ele ia chegar. Mas isso não fez com que ele abandonasse o processo. Talvez a situação esteja muito difícil, ou às vezes a gente está passando por um momento complicado pelo processo, mas nós resolvemos abandonar esse processo achando que está muito difícil e que a gente não vai suportar ou que nós não precisamos desse processo. Não existe maneira de nós alcançarmos as promessas de Deus, de nós vivermos um tempo de milagres, se nós não passarmos pelo período do processo. Nós precisamos viver o processo de Deus para nós. Não é um processo humano, mas é o processo que Deus tem para nós. No processo nós somos fortalecidos, no processo nós aprendemos, Deus abre a nossa visão para nós enxergarmos aquilo que Ele tem para nós. São as atitudes de fé que determinam as nossas conquistas. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Aí no versículo 27, eu já vou falar duas coisas juntas aqui. No versículo 27, na sequência, ele fez a pergunta, os homens responderam, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Então, Davi, aqui no versículo 26, a gente vê uma atitude de fé. Davi, ele ouviu o gigante falando com o povo de Israel, desafiando e colocando aquele povo, né, na prova. Davi não estava, a gente vê que Davi não perguntou, a pergunta dele não foi assim: que tamanho que é o Golias? Qual que é o tamanho dele? Ele é difícil, ele é fácil, como é que ele é? Ele só perguntou assim: quem é esse rapaz aí? Quem que é esse cara que está desafiando o exército do Deus vivo? Ele já faz a pergunta na certeza de que ele vai para cima. Isso é fé. Davi, ele não queria saber o tamanho do gigante, mas ele estava de olho no prêmio. Porque ele diz aqui, ó, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Antes, o que receberá o homem que matar esse filisteu? O foco de Davi não estava em quem era o gigante, o foco dele estava no prêmio. O nosso foco não pode estar na nossa dificuldade, o nosso foco tem que estar na promessa. A situação está difícil? Não está fácil para ninguém, né? Os nossos dias não são fáceis e a palavra diz que os nossos dias não seriam fáceis. Ninguém nos prometeu uma vida fácil. Mas o nosso foco tem que estar na promessa, o nosso foco tem que estar no milagre, o nosso foco tem que estar naquele que pode operar o impossível. Quando nós tiramos o nosso foco do Deus Todo-Poderoso, das mãos de poder do nosso Deus, aí a gente começa a olhar o tamanho do gigante. É aí que a gente começa a ter medo, que nós começamos a perder o nosso foco, a nossa visão no caminho que nós temos para trilhar, e a gente começa a ficar estagnado na onde a gente, talvez, né, naquela situação difícil que a gente se encontra. Aí a gente vai dar um pulo para o versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar
com o coração abatido por causa desse filisteu. Meu irmão, isso aqui é fé. Eu vou ler alguns versículos que tratam de fé. O tema dessa série de mensagens que nós estamos conversando de quarta-feira não é por vista. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que acreditamos. A fé que nós temos no nosso coração, a fé que você tem no seu coração vai gerar os milagres para a sua casa, para a sua vida. Davi foi o exemplo disso. É o segundo momento em que Davi demonstra fé. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul. Olha o julgamento na aparência dele. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Eles não conheciam a história de Davi e não sabiam quem Davi servia. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, ó só, é cabra macho. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. O que nós vemos aqui além de fé? Nós vemos que o processo nos prepara para viver a promessa. Se Davi não tivesse guerreado contra leão, contra urso e contra talvez muitos animais que atacassem o rebanho dele, ele não estaria pronto para lutar contra Golias. Mais uma vez, nós não podemos desprezar e rejeitar o processo de Deus para as nossas vidas. O processo nos prepara para viver o milagre. Antes de vencer o gigante, Davi lutou contra aquele urso e aquele leão. Deus estava com ele. Nós sabemos que, na verdade, a certeza que Davi tinha que ele ia vencer Golias. No versículo 26, a gente já vê, na pergunta de Davi, a certeza do que ele ia fazer. Por que ele tinha essa certeza, meu irmão? Não era só fé. Ele sabia quem guiava o braço dele. Ele sabia o Deus que ele servia. E o mesmo Deus que estava com ele contra o urso e contra o leão, era o mesmo Deus que está contra o gigante. O mesmo Deus que esteve com você nos momentos mais difíceis da sua vida, é o mesmo Deus que vai com você agora. É o mesmo Deus que te guia rumo à promessa. É o mesmo Deus que abre as janelas do céu sobre a sua casa. É o mesmo Deus que estende as mãos sobre aquela cura que parece impossível. Sobre aquela pessoa da sua família que você acha que nunca vai se converter. Mas quando a palavra for pregada, em nome de Jesus, ela vai se converter e vai conhecer o único e suficiente Salvador da sua vida. Davi, as lutas contra o leão e o urso deram a certeza de que Deus seria com ele contra o gigante. Eles julgavam Davi pela aparência. Já não era a primeira vez aqui nesse versículo que eles falavam sobre a aparência de Davi, por ele ser novo, por ele ser pequeno. Mas eles não estavam enxergando quem ia com Davi. Por mais que fosse o povo de Israel, talvez eles estavam valorizando demais a aparência. Talvez muitas vezes as pessoas valorizam a sua aparência, ou quem é a sua família, o seu sobrenome, ou aonde você mora, ou aonde você está hoje, ou o cargo que você ocupa na sua empresa. Mas eu tenho uma boa notícia. As pessoas elas estão valorizando a aparência, podem até estar, mas quando elas conhecerem o Deus que você serve, a história vai mudar. A bênção do Senhor sobre a sua vida vai influenciar pessoas a conhecerem a Jesus. Não importa o que a gente viveu até hoje. O que importa é o milagre que Deus tem para operar nas nossas casas. A aparência não gera resultado, mas as nossas atitudes e as decisões vão nos levar a viver a promessa. Davi, ele poderia, quando ele foi levar aquela comida para os irmãos dele, ele poderia ter feito como todo o exército de Israel fez durante aqueles 40 dias. Todos os dias aquele gigante ia lá e desafiava,
falava contra Deus, desafiava o povo, e ninguém fez nada. Davi poderia ter sido mais um, ele poderia ter feito o que ele tinha ido para fazer, que era levar comida para os irmãos, e voltado para casa. Mas algo moveu o coração daquele rapaz, que seria um grande homem, que nós sabemos tudo o que acontece posteriormente na Bíblia. A fé motivou o coração de Davi. A fé precisa motivar o nosso coração. Se a fé em Deus não motiva o seu coração e não motiva o meu coração, nós estamos vivendo de forma errada. Em Hebreus diz, e eu falo isso toda quarta-feira, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós alcançarmos o milagre, aquilo que nós estamos precisando e buscando em Deus, se nós não tivermos fé. Davi só desafiou aquele gigante, foi para cima dele com uma pedrinha e uma funda, porque ele tinha fé. Talvez a doença não foi curada, talvez aquela pessoa da sua família não foi ganha para Jesus, talvez uma porta de emprego não foi aberta, talvez a situação financeira da sua família não melhora, porque está faltando fé. Fé também, às vezes algumas pessoas elas estão com a vida perfeita aos olhos humanos, mas elas têm sonhos espirituais, sonhos ministeriais, e eles não foram alcançados ainda, só serão alcançados quando os nossos olhos estiverem abertos espiritualmente falando e quando a fé for colocada em prática. Versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Saul só disse isso porque a fé de Davi motivou Saul a acreditar. A sua fé, a minha fé, tem que motivar quem caminha ao nosso lado. A nossa fé tem que motivar quem mora conosco. A nossa fé tem que motivar quem está perto de nós. Se a nossa fé não motiva quem está próximo, ela não vai mover, não vai abrir os céus. A nossa fé precisa motivar quem está perto de nós. Consequentemente, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre nós e até as pessoas que estão à nossa volta serão abençoadas. Versículo 38 e 39. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Saul não estava fazendo isso por mal, né? Saul estava querendo ajudar Davi. Ele julgava Davi, né, um moço talvez pequeno, frágil, e estava querendo ajudar Davi colocando a armadura nele. Versículo 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, o que ele tinha de melhor nas mãos. Pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Mais uma vez a gente vê aqui que não importa o que a gente tem na mão, Deus faz o milagre acontecer. Não importa, meu irmão, a sua função lá na empresa, ou o que você tem na sua mão hoje na sua casa, Deus vai operar o impossível. Não importa se é uma pedra ou se é uma espada, Deus faz. Porque quem faz é a mão de Deus, não é aquilo que a gente tem na nossa mão. Amém? Davi, ele escolheu não vestir a armadura de Saul. Ele escolheu não vestir aquilo que era do próximo. Davi poderia muito bem tentar andar com aquela armadura, com aquela vestimenta, que não era para o tamanho dele, que não era feita para ele, era feita para Saul. Agora, se a gente traz isso para a nossa vida, quantas vezes, talvez isso não tenha acontecido com você, mas pode já ter acontecido, nós queremos viver a promessa que é do nosso irmão e não a promessa que é para nós. Quantas vezes a gente não está querendo viver a história que é para o próximo e a gente não está querendo viver a história que é para nós. Nós precisamos vestir a promessa que é nossa. Nós precisamos sonhar o sonho que é nosso, que Deus tem para nós. É aquela velha história, né, meu irmão, que eu já comentei aqui, o pastor Toninho já até contou várias vezes na igreja, a história do helicóptero. A gente está lá precisando do milagre, a gente fica orando, Senhor, me dá um helicóptero, porque se eu tiver dinheiro, eu for rico, eu vou comprar um helicóptero. Meu irmão, se você comprar um helicóptero hoje, o que você vai fazer com ele? Você tem onde estacionar o helicóptero lá na sua casa? Você tem para onde voar com esse helicóptero? Para onde voar até tem, né? Mas você sabe pilotar?
Você sabe, ou você tem, né, alguém para pilotar para você? Então, nós temos que viver aquilo que é para nós. E quando nós vivemos aquilo que é para nós, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós somos felizes e vivemos a plenitude em Deus e a plenitude dos céus abertos sobre as nossas casas. Deus, Ele nos usa como nós somos. E glória a Deus por isso, que nós não precisamos ser quem nós não somos para viver a promessa. Nós precisamos ser quem nós somos, quem Deus projetou para sermos, e assim nós viveremos as promessas de Deus. No versículo 45, nós vemos a terceira demonstração de fé aqui, e eu já vou partindo para o final da mensagem. Versículo 45. Davi, porém, aí, né, Davi já tinha ido em direção a Golias, e ele ia ali já cumprir o porquê que ele já ia cumprir a missão dele naquele momento. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Meu irmão, não dá para a gente ler esse versículo sem dar glória a Deus. Porque ele tinha sido desafiado. Golias falou assim: quem que você acha que você é? Você vem com um pedaço de pau para cima de mim? E a resposta de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Não é a espada e lança que vai conceder a vitória para sua casa, meu irmão. É fé, oração e joelho no chão. Versículo 47, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Não importava aquilo que Davi tinha nas mãos, o que importava era o poder de Deus sobre a vida dele. Versículo 45, do versículo 45 a 51 é a terceira demonstração de fé que nós vemos no capítulo 17. Mais uma vez, Davi mostrando em quem ele cria e que a fé dele estava em Deus. Além de ser uma demonstração de fé, Davi sabia quem era o seu Deus. Nós vemos aqui, no versículo 45, no 46. Hoje mesmo o Senhor, Davi aqui declarava a vitória na vida dele e no povo de Israel. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Aí ele fala que hoje mesmo, 47, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Davi declarou a vitória na casa dele, declarou a vitória sobre o povo de Israel. Nós precisamos declarar a vitória para a nossa casa. A gente não vai conseguir a promessa, alcançar o milagre e a vitória, se a gente vier para a igreja, só ficar ouvindo do ouvido para fora e não deixar a palavra descer no coração. Nós precisamos colocar a palavra em prática na nossa casa. Dando glória a Deus, dando aleluias, crendo que Deus pode e vai operar o milagre na nossa casa. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas, nós não podemos servir o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, sem acreditarmos que Ele pode fazer todas as coisas. Aqui diz que Davi correu na direção do filisteu e atirou a pedra. Davi, ele só atirou a pedra porque ele sabia quem conduzia aquela pedra. Davi sabia quem conduzia a sua mão. Você sabe quem tem conduzido as suas mãos? Nós sabemos quem tem conduzido a nossa casa?
quando nós sabemos quem conduz o nosso barco, quem conduz a nossa casa, quem conduz a nossa mão, quem conduz a nossa vida, nós vivemos em plenitude e vivemos as promessas de Deus para nós. Se Davi não soubesse, se ele não tivesse certeza, o Deus que ele servia, eu tenho certeza que ele não tinha atirado aquela pedra. Se Davi não tivesse fé no Deus que ele servia, ele não tinha atirado aquela pedra. E se ele não tivesse fé, ele poderia até atirar. Mas sem fé, aquela pedra nem chegaria perto do gigante, meu irmão. Aquela pedra com certeza não chegaria ou passaria longe e o pior poderia acontecer com Davi. Mas a fé levou Davi a matar o gigante. E levou o povo de Israel, a bênção sobre a vida de Davi, levou o povo de Israel a viver a vitória. Davi, ele tinha todas as desvantagens humanas contra ele. Ele era muito menor do que Golias, ele era mais novo, talvez não tinha tanto treinamento como Golias teve. Mas a diferença é, Davi servia ao Deus Todo-Poderoso. Davi servia ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus do impossível, ao Deus de milagres. Ele servia ao Deus que tudo criou e tudo sabe. Davi, ele se apegou no sobrenatural, porque ele sabia que ele operava impossível. E eu faço um convite nessa noite para você, meu irmão. Desafie, atire a pedra e veja a promessa de Deus se cumprindo na sua casa. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.